A outra coisa que eu queria mostrar é sobre isso aqui, ó, que eu tava falando antes, no fim ficou desconjuntado. Mas, enfim, sobre como a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos pode diminuir a dívida deles em 35% até 2049. E é para isso que todos os países estão olhando. E tu tinha me perguntado antes, né, Cacá? Será que realmente mais países vão adotar o Bitcoin? Isso vai acontecer? Bom, o Dennis Porter, que também é um dos conselheiros do Trump e está envolvido junto com o David Bailey, ele postou essa nota aqui da Franklin Templeton, que é uma gestora trilionária de ativos, eles justamente falando sobre como eles estão apontando que em 2025 o Bitcoin vai se solidificar na sua posição como um ativo global, agindo com uma reserva de valor digital acelerada por adoção soberana e institucional, ou seja, de países, empresas e corporações. E nós esperamos ver reservas estratégicas de Bitcoin sendo adicionadas por várias nações. Então, não é só a galera Bitcoiner, o Trump. Vários gestores já estão se preparando para isso. E aí, aquilo que eu tinha falado antes, o Michael Saylor postando ele com o filho do Trump lá na festa de 100K dele. E no dia seguinte, o Trump comentou que vai comprar 42 bilhões de dólares em 3 anos. O Saylor, não o Trump. Desculpa, o Saylor falou que vai comprar 42 bilhões de dólares em 3 anos de Bitcoin para tentar correr à frente da reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. Olha que doido, o MicroStrategy está competindo com países para comprar Bitcoin. E é esse o nível de competição que tá, entende? Não é só um país contra o outro. É agora empresas que conseguem imprimir suas próprias ações e pegar empréstimo barato estão competindo com o próprio governo americano para comprar Bitcoin. E o Saylor está enlouquecido porque ele está vendo que os Estados Unidos podem imprimir dinheiro, ele pode imprimir ações, mas se várias empresas começarem a fazer a mesma coisa, ele vai ser muita demanda e ele vai, aos poucos, não conseguir ter o mesmo padrão e poder de acúmulo. Então é um momento muito específico. Ele tá correndo, dá pra ver, né, que ele tá correndo. Dá pra ver que ele tá correndo. Então, enfim, é essa corrida que tá acontecendo agora, nesse início de 2025. E eu acho que a gente pode voltar pra pergunta lá do início, que é, isso centraliza o Bitcoin? O que tu acha, Cacá? Boa, Carol. Isso é um baita de um food, né? Que criam. Porque se os governos comprarem boa parte dos bitcoins, ou se os ETFs comprarem boa parte dos bitcoins, né, a BlackRock, ou o próprio Saylor, vai ficar centralizado na mão de poucos, e esses poucos terão o controle sobre a rede. E a gente sabe que, na verdade, o Bitcoin é verdadeiramente descentralizado e o poder está nos nodes, ou seja, nem o Michael Saylor, nem o Trump, e nem BlackRock, ou seja, qualquer governo tem o poder de mudar as regras da rede Bitcoin, até porque os nodes eles estão descentralizados, espalhados pelo mundo inteiro. Os que a gente consegue ver hoje são 16 mil, Carol? 20 mil. 20 mil nodes detectáveis, né? Fora os que não são detectáveis, que utilizam Tor, que a gente não sabe, que não consegue visualizar, São né? 65 mil os que não se sabe de onde estão. E os que se sabe onde estão de países são 20 mil. Ali Então, ontem o BitNodes, o site. Praticamente 100 mil aí nodes espalhados pelo mundo, que estão ali verificando, ajudando, né, a fazer a verificação da rede blockchain. E para isso, para centralizar a rede, para fazer qualquer tipo de mudança, teria que ter o poder, né, de dominar todos esses nodes, de todos os mineradores e, inclusive, os desenvolvedores da rede Bitcoin. Então, não tem como fazer modificações nas regras da rede. E tu me comentou hoje, Carol, que o Saylor e a BlackRock detêm já 5% do supply existente do Bitcoin, né? O que eles podem fazer é comprar Bitcoin. E o que você, que está nos acompanhando, pode fazer é comprar também, para justamente não deixar que eles fiquem com boa parte desse supply, que você também se beneficie dessa adoção do Bitcoin e dessas características de descentralização que o Bitcoin tem, né, de moeda digital descentralizada, que não é de nenhum país, não é de nenhum governo, que não é de ninguém, na verdade, é de todo mundo que quiser ter Bitcoin, pode ter Bitcoin. Então, aproveite esse momento que ainda é possível ter Bitcoin, que ainda tem Bitcoin disponível, que os países ainda não se avançaram totalmente no Bitcoin, porque realmente pode ficar muito, muito escasso, né? A gente tem hoje um determinado número de Bitcoins que estão disponibilizados diariamente no mercado, fora o que as pessoas estão ali negociando em exchanges, em plataformas,
mas daqui a pouco as mineradoras resolvem fazer reservas estratégicas, elas vão ficar com esses bitcoins para elas, né? Os governos podem fazer acordos com mineradoras e também comprar diretamente dessas mineradoras e ficar com esses bitcoins para eles, e daqui a pouco, além do halving tornar o bitcoin mais escasso no mercado, vai ficar ainda mais escasso para pessoas comuns, como nós, que estamos aqui, né, querendo também, fazendo acúmulo de bitcoin, querendo ter mais bitcoin. Então, é um momento bem importante que você não pode deixar passar. Mas essa história de que os governos ou ETFs, né, as grandes empresas podem centralizar Bitcoin, eu acho que está muito atrelado, Carol, não sei se tu concorda comigo, ao medo de modificação, de alterações na rede Bitcoin, de poder, ou seja, controle sobre a rede, a ponto de mudar regras de consenso. E isso eles não têm como fazer. O que eles têm como fazer é comprar mais Bitcoin, isso sim, mas mudar regras não. É que as pessoas estão acostumadas com o modelo Fiat, né? Em quem tem mais moedas, tem mais poder. E no Bitcoin não acontece assim. Mesmo que, enfim, Satoshi surja, que ele tem 1 milhão de Bitcoin, né? Tem, acho que 4,5% dos Bitcoin. Nunca vendeu, nunca movimentou. Ou mesmo que, enfim, o governo americano consiga comprar de todo mundo, que é extremamente difícil. Mesmo assim, eles não conseguem centralizar a rede, porque não está apoiado em poder monetário, no sentido de quem tem mais poder, quem tem mais moedas manda na rede. É quem tem mais poder computacional e verificação. E a verificação está na mão dos nodes, como tu falou, Cacá. Qualquer pessoa pode rodar um node. E se qualquer pessoa pode rodar um node, qualquer pessoa decide qual versão do software ela vai rodar. Então, se tiver um node que rode a versão que existe hoje do Bitcoin, né, original, se mantiver nessa versão, a BlackRock pode fazer o fork que quiser. Pode fazer a versão do código que quiser. O governo americano pode criar 1 bilhão de versões do Bitcoin. Eu não vou rodar, tu não vai rodar, os Bitcoiners não vão rodar. E é por isso que Bitcoin sempre vai existir na versão não é a maioria, que todos acreditam ser a verdadeira, porque no Bitcoin não existe maioria. Tem que 99% das pessoas concordarem e mudar para ele mudar. Isso é muito difícil, né? Nós somos seres humanos para decidir qual vai ser, às vezes, o almoço da ceia de Natal já é uma disputa, já é difícil as pessoas concordarem entre si. Agora, imagina mudar um protocolo descentralizado com 1.000 pessoas dando pitaco globalmente. Não tem como. Então, por isso que é muito difícil mudar o Bitcoin. E já fizeram isso inúmeras vezes, tem mais de 5 milhões de criptomoedas e nenhuma conseguiu copiar o Bitcoin. Por quê? Porque eu não vou rodar o Node a versão modificada da BlackRock, nem dos Estados Unidos, nem do Zezinho da esquina, como tu postou esses dias, né, Cacá, sobre se tem como copiar o Bitcoin. Sim. E tu falou sobre outra coisa. Belo gancho, Carol. Quem não assistiu esse vídeo, assista, porque é justamente sobre esse tema também que tem a ver, né? Se dá para copiar o Bitcoin, ter as mesmas propriedades. Esse é um medo que muitas pessoas têm, principalmente quem está chegando agora. Essa é uma das dúvidas que surge, né? Se rola copiar. Já houveram muitas cópias e a história tem para provar que não adianta copiar, porque não vai ter as mesmas características e propriedades que o Bitcoin original tem. Bom, desmistificado aí esse food, né, Carol, da centralização por parte de governos e tudo mais. Então, na verdade, como tu disse, tudo é bom para o Bitcoin, os governos adotarem, é mais uma sinalização positiva de que Bitcoin, de fato, não era todas aquelas coisas terríveis que os próprios governos e haters ficam espalhando por aí. E isso, inclusive, vai, assim, fazer muita gente morder a língua, né? E ficar confusa, né? Porque, não era tão ruim, não era uma bolha, não era pirâmide, não tinha valor intrínseco. Agora os Estados Unidos está comprando, é uma corrida. Então, na verdade, foi só para realmente atrasar as pessoas, atrasar o entendimento delas, para que eles tivessem tempo de acúmulo. Eu acho que isso é muito perverso, é mais um dos sinais da perversidade do sistema Fiat tradicional e do como está alinhado para manter o poder dos poderosos, né? Então, enquanto eles acumulam, eles falam coisas ruins do Bitcoin, beneficiando a si mesmos, né? E as pessoas acreditam, porque isso sai nas mídias tradicionais. A gente vê reportagem comprada por banco, por outro projeto cripto, metralhando o Bitcoin, mas quando a gente vai ver por trás, foi financiado por alguém que tem interesse em que Bitcoin fale, para que as suas soluções sejam adotadas, mas elas são soluções inferiores ao Bitcoin, que é cripto ou shitcoin, né? Ou fiat. Mas enfim, eu acho que tudo isso, então, para resumir, as pessoas elas estavam céticas se os países iriam adotar Bitcoin. Só que isso é algo que inevitavelmente mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque Bitcoin, ele impõe uma teoria dos jogos pelo simples fato de existir e por ele ser um dinheiro, um sistema financeiro melhor, que quem não se conectar, quem não estudar, quem não acumular, quem não se envolver, também está participando dos incentivos e está se auto-excluindo
do sistema. E naturalmente vai ficar para trás no futuro. Ou seja, países que não acumularem Bitcoin, não se desenvolver nesse sentido, eles vão ficar para trás. E é por isso que é uma corrida, porque mesmo quem não quer jogar o jogo é forçado a jogar. Ou mesmo quem não quer jogar o jogo e não faz nenhum movimento, isso também é fazer um movimento, que é de se excluir dessa nova realidade que se impõe, assim como a internet. Países que não se desenvolveram, né, não desenvolveram mecanismos tecnológicos, empresas, estrutura para a internet, acabaram se excluindo do mundo digital. E todos os países mais desenvolvidos têm internet, enfim, se desenvolveram, as empresas usam a internet, enfim, internet é algo comum hoje em dia, né? Com o Bitcoin também tende a ser. Então, quanto mais as pessoas tiverem essa versão na sua cabeça enviesada de que Bitcoin é ruim, é isso ou aquilo, pior para elas. Mais tarde, mais caro, mais tardio vai ser a adoção delas, porque tem muita gente que está muito avançada, que está se inteirando, que está, enfim, até inclusive como os Estados Unidos, levantando essa bandeira. Então, de por novo, é uma enquanto, oportunidade, né, Carol? Quem visualizou isso, quem está acompanhando e está acumulando, comprando e acompanhando esse mercado, vai ser beneficiado nos próximos anos, para as próximas gerações. A gente fala muito de uma troca de mãos, né, de riqueza geracional. Então, temos aí uma oportunidade. Quem enxergou, enxergou. Tem uma frase que tu quer falar para finalizar esse podcast que tu separou, não tem, Carol? É que não comprar Bitcoin, as pessoas acham que Bitcoin é arriscado, né? Que, enfim, pode ir a zero a qualquer momento. Mas, na verdade, o que está sendo colocado e sendo posto pela realidade é que não ter Bitcoin é mais arriscado. Tu fica suscetível e vulnerável a todo esse sistema cubo de gelo que tu está sendo drenado e nem percebe. Então, não ter Bitcoin é muito mais arriscado do que ter Bitcoin, comprar Bitcoin, que é o que a maioria das pessoas acha, né? Ah, vou comprar Bitcoin, tem medo. E se cair, se for a zero? Pô, mas tu não tem medo de segurar um cubo de gelo, tu tem certeza que vai derreter, que é o real, que é o dólar, que são as moedas fiat. Então, acho que essa é a mensagem, no fim das contas, que se os países estão comprando, é porque, enfim, a gente está iniciando uma nova fase do Bitcoin, em que ele vira um ativo macro geopolítico e todos aqueles ataques, eles vão começar a ficar cada vez mais raros.